Olá, seja bem-vindo ao resumo da 17ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 30 de maio, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos projetos que foram discutidos e aprovados durante esta sessão ordinária, iniciando primeiramente pelo projeto de autoria do vereador Juarez Araújo, projeto que denomina uma rua. Rodrigo, onde que é essa rua? Qual é o nome da rua? Isso é a atual Rua 6, né, que fica lá no Jardim Leblon, aqui na região sul da cidade de Jacareí. Com essa homenagem, né, de autoria do vereador Juarez, essa rua vai passar a se chamar Rua Maria Neuza Alves de Andrade Leite. Ela era uma antiga moradora aí do bairro, ela foi presidente da Associação de Pais e Amigos do Down, conhecida aqui as PADs, né, do Jacareí. Uma justa homenagem para uma moradora que trabalhou em prol aí da coletividade, enfim, do município como um todo, porque ela na verdade tinha uma filha que era deficiente, que tinha a síndrome de Down, e aí depois desse fato, né, do nascimento da filha dela com essa síndrome, ela passou a ter mais contato com esse universo e aí passou a trabalhar nesse sentido. E aí chegou a ser uma representante aí da causa, né, aqui no município através da associação, da ASPAD. Basicamente é isso. O projeto foi aprovado por aclamação. Nesse caso, projetos dessa natureza, né, de denominação de vias públicas, eles não passam pelo trâmite da votação nominal, né, como acontece normalmente no plenário, que cada vereador manifesta o seu voto favorável ao contrário. Né, o projeto de denominação de vias públicas, como é o caso, eles são aprovados por aclamação, né? Então é só uma nominação diferente, mas que, em função da natureza do projeto, essas alterações, da forma como eles são aprovados. Perfeito, então, projeto aprovado por unanimidade, uma nova rua para a cidade de Jacareí. Passando agora para o segundo projeto, também um pouco de natureza de homenagem, desta vez de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, projeto este, que é um projeto de decreto legislativo, concede título de cidadania jacareense ao pastor Aldemir Gomes de Paiva. Então, posteriormente, teremos alguma solenidade para que essa pessoa seja homenageada com o título de cidadão jacareense. Lembrando que o título de cidadão é para aqueles que não nasceram na cidade de Jacareí, portanto, passam a ter este aval, para ter o aval do título de cidadania. Só no caso de projetos, nesse caso de título de cidadania, não tem a data ainda do evento. Né, o autor da homenagem, né, no caso o vereador Paulinho dos Condutores, ele que vai definir essa data e posteriormente a Câmara vai organizar esse evento, essa cerimônia, essa solenidade aqui no plenário, possivelmente aqui no plenário da casa. Perfeito, este então foi o segundo projeto, aprovado também pelos vereadores em votação secreta. No caso, agora o último projeto, talvez o projeto mais importante do dia, desta vez de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, projeto que institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental em Jacareí. Rodrigo, este projeto já existe em nível federal, já existe em nível estadual e a vereadora agora trouxe para a nossa realidade. Explica um pouco o que seria então alienação parental. Então, só anteriormente, Márcio, você citou as leis aí, né, anteriores, prévias que balizam esse assunto. Tudo parte dessa lei federal de 2010. Né? Então ela se originou, ela buscou, se inspirou nessa lei federal e também em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, que também a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também tem esse vínculo, né, com esse assunto, com essa temática. Trouxe aqui para a Câmara, a vereadora se tornou aí também uma defensora, vamos dizer assim, dessa questão, e apresentou o projeto. Como você disse, o projeto foi aprovado por unanimidade. Na verdade, entre aspas, essa alienação parental se trata de um conflito familiar, né? Uma questão de um joguete que é criado entre os pais num instante de divórcio, de separação, na qual os filhos eles passam a ser colocados em situação de um jogo no qual o pai, né, coloca uma condição, enfim, de desqualificar a mãe e vice-versa, né? A mãe também desqualificando ou falando mal do pai para o filho, para a criança. Então é uma forma que, no caso, tanto a vereadora, a Sônia, quanto a Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da sua presidente, eles trouxeram essa proposta para o plenário como uma forma, o projeto em si trata disso, de trazer esse assunto à tona, né, a público,
para que ele seja discutido, para que ele seja trabalhado, né, no ambiente público, por meio de workshops, palestras, eventos oficiais. O artigo 3º, inclusive, fala que a programação da semana de conscientização terá palestras, workshops, rodas de discussão, troca de experiências, participantes e atividades específicas que têm relação com o tema. Então é basicamente isso, é uma exposição do assunto para que torne também um pouco mais consciente. Para que esse assunto ele seja discutido a público, né, com a comunidade, trazer à tona essa discussão para que se crie uma forma de, entre aspas, de prevenir, né, esse tipo de situação. Tiveram algumas emendas também no projeto de lei, uma delas está relacionada a isso, que é do vereador Rodrigo Salomão, que ele coloca que essa temática, essa discussão deve acontecer, além desses locais que a gente está comentando, desses modos, né, de workshop, de palestra, enfim, deve acontecer nas instituições escolares, ou seja, nas escolas, dentro da sala de aula, né? Porque é uma forma também de você trazer o aluno para essa discussão, porque o aluno, ele também é um filho, né? Ele é filho de pais que podem passar por esse tipo de situação, ou passam por esse tipo de situação, né? Então também a ideia é agregar, além da questão do ensino e do aluno inserido nesse contexto, os pais para dentro dessa discussão também. Então é uma forma de você trabalhar até de certa maneira lúdica, né, essa questão dentro da sala de aula. Uma outra emenda que foi colocada pelo vereador Luiz Flávio, ele insere nessa questão, nesse contexto de alienação parental, a questão do idoso, né? Que na verdade ele também tem uma relação de alienação, vamos dizer nesse caso, até pela própria questão de idade, né? Nessa situação familiar. Então ele inseriu por meio de uma emenda a questão do idoso nesse contexto de alienação também. Perfeito. Nós temos inclusive uma fala da autora do projeto, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Vamos ouvi-la. Então, na realidade, eu já tinha observado esse problema na sala de aula com algumas crianças, né? Mas eu não tinha pensado em fazer esse projeto. Quem trouxe essa ideia, e eu achei excelente, né, do projeto, foi a doutora Ana Ribeiro, que ela é presidente da OAB, e eu assim abracei realmente fazer o projeto, porque em anos dando aula, a gente percebe que hoje em dia os divórcios aumentaram. E isso aí realmente influencia nas crianças. Então a criança, além de ter a separação dos pais, ela ainda depois tem que encarar aquele jogo que os pais fazem, né? Muitas vezes o pai jogando a criança contra a mãe e a mãe jogando a criança contra o filho. Então realmente as crianças enfrentam alguns problemas com relação a isso, mas eu acho que colocando assim uma semana de conscientização, que deve acontecer em abril, como está falando no projeto, orientando os pais para não fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que vai ajudar muito o desenvolvimento das crianças nas escolas. E você acha que essa discussão vai acontecer dentro da sala de aula também? Também, tá no projeto, né? Então tem que acontecer principalmente dentro da escola, porque é na escola que os professores têm maior contato, o período de aulas do professor é maior do que às vezes numa palestra, alguma coisa assim. Mas eu acho que sim, tem que ser desenvolvido principalmente em instituições de ensino. Eu acho que vai agregar muito para essas crianças. Está aí a fala da vereadora Sônia Patas da Amizade, autora do projeto, e lembrando também que na Tribuna Livre, né, antes da demanda do expediente, da ordem do dia, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil daqui de Jacareí, a Ana Maria Ribeiro Pereira da Silva, ela fez uso da tribuna para falar desse assunto, da alienação parental, da importância da alienação parental. É só um adendo aí do que aconteceu na sessão, né? Lembrando que o horário o uso da Tribuna Livre, ele pode ser feito por qualquer pessoa, membro de uma associação, uma entidade daqui do município, oficialmente instituída, né? E a Ana Maria fez uso da tribuna, falou sobre a alienação parental nessa sessão. Perfeito, então este foi o resumo da 17ª sessão ordinária do ano que aconteceu no dia 30 de maio, quarta-feira, aqui no Câmara Municipal de Jacareí. Esperamos que você tenha gostado, continue com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.